Ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Na obscura humanidade de Jesus Cristo, rompeu o brilho tão glorioso de sua divindade que, embora quanto à sua pessoa, ele foi considerado desprezível e rejeitável. Ainda assim, as palavras que ele falou e as obras que ele fez declaram-no nada menos do que o Filho de Deus. As palavras que ele falou declaravam isso. Seus inimigos, fazendo-se de juízes, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7,46. E as obras que ele fez, os milagres que ele operou deles, é dito que desde o princípio do mundo nunca se viu que alguém assim fizesse. Como sobre a sua cura do cego de nascença, dizem eles, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 32. Seus milagres causaram admiração nos corações, mesmo daqueles homens em que ele procurou e provocou inveja. O milagre operado neste capítulo e desapropriação do demônio de um homem que era mudo fez com que a fama de Cristo tivesse grande renome em muitas partes do mundo. E apesar de tudo isso, seus inimigos não reconheciam a divindade de Cristo. Mas uma certa jovem, como pode ser obtido a partir da história, veio e levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Lucas 11, 27. Agora Cristo, em vez de agradecer-lhe por aplaudi-lo, prefere fazer-se uma representação, uma contenção, e disse: eu lhe darei quem são bem-aventurados, e eu lhe direi: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11, 28. Assim você tem a coerência das palavras. O discurso da mulher era um dito proverbial entre os judeus. Quando qualquer pessoa fazia alguma realização que havia sido louvável, eles brandavam e diziam: bem-aventurado o ventre que te trouxe. E a partir deste discurso proverbial, gostaria de observar o seguinte: bons filhos são um grande louvor e bênção aos seus pais. Esta mulher poderia bendizer a mãe de Cristo, que deu à luz a um filho assim como ele era. Salomão diz: o filho sábio alegra ao seu pai. Provérbios 15, versículo 20. E em muitas outras passagens você lê que grande bênção e honra derivam para os pais a quem o Senhor tem abençoado com filhos sábios e piedosos. E quanto ao contrário, a Escritura assinala como uma marca de censura aqueles pais que trazem filhos ímpios ao mundo, filhos para aumentar o número de condenados, para que encham o inferno e contaminam a terra. Por isso, tantas vezes lemos nas Escrituras que um filho ímpio é uma vergonha para os seus pais. Provérbios capítulo 10, versículo 1 ao 5. A aplicação deve ensinar vocês a quem Deus abençoou com um filho, para que sejam extremamente gratos a Deus, pois Ele é uma bênção maior para vocês do que se Deus enchesse a sua casa com prata e ouro. E vocês, a quem Deus tem assim afligido em suportar filhos maus saídos de seus lombos, clamem sobre a mão pesada de Deus por eles, vos ter feito instrumentos para trazer filhos ao mundo que devem aumentar o número de condenados no inferno. Isso a partir do discurso da mulher que disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que me mamaste. Cristo disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11, 28. Ele não disse que a sua mãe não era bem-aventurada, mas que a mulher não poderia louvar a sua mãe, ao pensar que ele era tão bem-aventurado apenas por carregá-lo no ventre. Portanto, ele diz: eu lhe direi quem é de fato o homem e a mulher bem-aventurado, os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Cristo não quis ceder ao seu aplauso, mas ele deu a ela uma repreensão suave e amorosa. Deus observa-se que vocês devem tomar cuidado para que não estejam agradados com orgulho quando ouvirem vocês mesmos sendo elogiados. Cristo não acordaria ao elogio da mulher. Ele pensou que a Virgem Maria era uma mulher mais feliz em todo o mundo, mas Cristo coloca um antes sobre aqueles que conscientemente ouvem a palavra de Deus e as guardam. O crente ouvindo e obedecendo a Jesus Cristo é mais abençoado ao fazê-lo do que a Virgem Maria foi ao apenas trazer Cristo ao mundo. Embora tenha sido o nascimento mais feliz que algumas vezes já fora realizado, como isso deve ser um estímulo para quem vocês ouçam e pratiquem o que ouvem.
já que ao fazê-lo vocês são assim bem-aventurados. Agora observarei algo que de maneira ou forma de expressão que Cristo usa aqui. Não é dito bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, pois há muitos tipos de ouvintes que carecem de bem-aventurança. Mas bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam, que a incorporam em suas almas e tornam-se transformados em sua imagem. Há 4 tipos de ouvintes citados em Mateus 13, e 3 deles carecem de bem-aventurança. Todos os ouvintes, embora seja a palavra de Deus que eles ouçam, não alcançam a bem-aventurança. Não é ouvir, mas guardar e observar a palavra de Deus que torna os homens bem-aventurados. Observe mais uma vez que não é dito bem-aventurados os que creem. Embora seja de fato uma verdade que todos os verdadeiros crentes são bem-aventurados, ainda não é isso dito ao fim de que os homens pensem que um mero crer é o suficiente para torná-los bem-aventurados, ou para que eles não pensem que eles estão para além de ouvir, orar ou receber, que são as vaidades aspirantes de muitos nesta época. Nem é dito bem-aventurados que guardam a palavra de Deus e uma separação do ouvir, mas juntamente com ouvir, bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam. Muitos homens fingem uma grande perfeição de vida e conversão em guardar o que Cristo ordena, mas isto é uma separação do ouvir. Eles deixam de fora o ouvir a palavra, mas na estima de Jesus Cristo, somente aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus são bem-aventurados. Mais uma vez, não é dito bem-aventurados serão vocês que ouvem e guardam a palavra de Deus, mas bem-aventurados são vocês, para mostrar que você não deve ser bem-aventurado para apenas quando forem para o céu, mas que vocês são bem-aventurados ao fazê-lo enquanto estão aqui na terra. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Vocês têm o seu fruto, ó homem, se você é um homem santo mesmo antes de ir para a vida eterna. Novamente não se diz, bem-aventurados são vocês que ouvem e guardam, mas se vocês ouvem a palavra de Deus e as guardam. Vocês podem ouvir os homens que pregam erros condenáveis e guardá-los rapidamente em seu coração, mas neste caso está mais perto de uma maldição do que de uma bênção. Podem ser seguidores de sermões, mas se esses sermões que ouvem e praticam não estão de acordo com a palavra de Deus, não são fundamentados nas Escrituras, eles estão sobre uma maldição e não sobre uma bênção pelos que o ouvem. Portanto, o Espírito Santo aqui diz, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Isso deveria ensinar aos homens como eles ouvem, quem eles ouvem e o que ouvem, para que eles não ouçam nada senão a palavra de Deus, e em seguida guardem o que eles ouvem. Lemos sobre mestres os quais instruirão encobertamente heresias de perdição, e que muitos seguirão as suas dissoluções. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. Agora, não são bem-aventurados aqueles que ouvem homens que trazem tais heresias de perdição. A Escritura não vincula a bem-aventurança a todos os ouvintes, mas aos que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Novamente, não é dito bem-aventurado também, mas antes, bem-aventurados. Cristo não diz, minha mãe é uma mulher bem-aventurada. Também são bem-aventurados eles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Mas Cristo vem como um antes. É como se ele tivesse dito, eu considero este homem e mulheres mais bem-aventurado do que minha própria mãe, meramente tendo sido o instrumento que me trouxe ao mundo. Como esta consideração deveria inflamar seus corações e estimulá-los a uma audiência diligente da palavra de Deus e uma prática consciente do que vocês ouvem. Não há frase semelhante a esta em toda a Bíblia. Não é dito, mas bem-aventurados são os que ouvem as minhas palavras e minhas declarações. Isto é dito assim em algumas outras passagens, mas aqui é dito, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Pois se Cristo dissesse, mas bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra, então as pessoas teriam pensado que Jesus imputava a bem-aventurança apenas à sua própria pregação, e para aqueles que pessoalmente o ouviram pregar.
Por isso Cristo disse antes: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, seja eles pregados por Pedro, Paulo ou Apolo, por qualquer discípulo vivendo agora ou por qualquer ministro do Evangelho que viverá posteriormente até o fim do mundo. Todo aquele que ouve a palavra de Deus contida na Escritura, Antigo e Novo Testamento, e aguardar, é mais bem-aventurado do que minha mãe foi, sendo ela considerada apenas como um instrumento para trazer-me ao mundo. E nesta expressão há uma secreta glória ou honra colocada sobre os ministros do Evangelho de Jesus Cristo, que não limitaria a bênção à sua própria pregação, mas a estende a palavra de Deus que sai da boca de qualquer ministro. E essa é a razão, como muitos pensam, daquilo dito na Escritura: aquele que crê fará boas obras maiores do que a que Cristo fez. Isso não significa as obras de redenção, mas as obras ministeriais, de forma que um ministro fiel converterá mais almas dos que a que Cristo converteu por meio de seu ministério. Cristo poderia ter convencido todos os que o ouviam, mas ele não fez, para que os homens não pensassem que ele não deveria ouvir ninguém senão Cristo. Não lemos sobre muitos que foram convertidos pela pregação de Cristo. Houve mais convertidos por Pedro do que outros apóstolos pelo próprio Cristo. Cristo fez isso para que as pessoas não desprezassem nenhum de seus ministros ordinários. Se Cristo tivesse convertido mais do que todos os discípulos, as pessoas então poderiam ter menosprezado os discípulos e seguido apenas a Cristo. Esta destemperança começou a crescer nos dias dos apóstolos. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, e eu de Cefas e eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. O apóstolo culpa-os por dizerem: eu sou de Cristo. O significado não é que os homens eram censuráveis por seguirem o amor de Cristo. Deus me livre. É nosso dever mais elevado agir assim. Mas havia alguns na igreja de Corinto que estavam prontos para dizer: eu não me importo com a pregação de Paulo ou Apolo, mas apenas em ouvir a Jesus Cristo. Essa foi em vão pecaminoso clamou por Cristo. Assim, os homens clamarem por Cristo pela pregação de Cristo e ao mesmo tempo despreciarem o ministro é pecado. O Cristo nunca intencionou que isso fosse pregado somente por ele mesmo, pois Cristo disse: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Seja isto pregado por qualquer ministro fiel, seja quem for. Novamente, não é dito: bem-aventurados são aqueles que ouvirem e por guardarem, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. A bem-aventurança nunca vem por um por, mas com um se ou um que. O Senhor não abençoa vocês por ouvirem, embora vocês ouçam tantos sermões quanto são os dias do ano, mas Ele abençoa aqueles que ouvem em obediência aos seus mandamentos e praticam o que ouvem. Assim vocês têm 8 observações a partir de forma do discurso que Cristo aqui utilizou. Agora mostrarei o que se entende por guardar a palavra de Deus que nós ouvimos. Há um duplo guardar da palavra de Deus. Em primeiro lugar, há um guardar disso em sua memória, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em sua oração. Lucas 12:19. Ela as guardava de sua memória. Nossas memórias devem ser como a arca em que o vaso de maná foi guardado. O pote de maná são as verdades divinas. Estas devem ser mantidas em segurança em nossa memória. Mas este não é o guardar que se fala aqui, porque há muitos homens que têm boas memórias para guardar o que ouvem e ainda não têm nem bons corações ou uma boa vida, e portanto não são bem-aventurados por seu guardar. Em segundo lugar, há uma manutenção da palavra em sua prática, e isso é feito quando há uma consciência e atenção para moldar suas vidas e conservações conforme o que vocês ouvem ou conhecem. Agora, bem-aventurados são vocês os que ouvem a palavra de Deus e assim aguardam. E assim, eu evidenciei todas as dificuldades que podem aparecer nas palavras. A observação é a seguinte: são mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam o que ouvem, do que a mãe de Jesus Cristo foi para trazê-lo ao mundo. É um ponto, eu confesso, que bem merece um exame. E se não fosse a Bíblia, teria sido incrível que Cristo houvesse colocado um antes sobre você, ó homem ou mulher, em todas as épocas do mundo que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É importante notar que um termo diferente é usado pela Escritura e pela mulher no texto de Isabel, que era parente da Virgem Maria. A mulher no texto disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. Mas Isabel clamou: bem-aventurada a que creu. Lucas 1, versículo 45.
Sobre estas palavras, um erudito autor fez uma boa observação. Se na Virgem Maria Cristo não tivesse nascido em seu coração pela fé, bem como em seu ventre, ela não teria sido bem-aventurada, pois Isabel declara aqui no que a bem-aventurança da Virgem Maria e em todos os eleitos consiste. Agora, como isso refutaria a cadulácia da Igreja de Roma, que tão excessivamente exalta a Virgem Maria? Eu li um pouco de alguns autores papistas e eu encontrei que para um tratado sobre a dignidade e glória de Cristo, eles escreveram muito sobre a dignidade da Virgem Maria, e eles relatam histórias atolices estranhas a respeito dela, como nunca foi ouvido no passado, idolatricamente promovem a pessoa dela. Eles dizem que ela estava livre do pecado original, ao passo que a Escritura diz expressadamente que todos os que descendem de Adão estão contaminados com a corrupção original e, portanto, a Virgem Maria o é também, sendo uma filha de Adão. Os papistas falam mais honrosamente da virgindade, dignidade e santidade da Virgem Maria, a mãe, dos que eles falam da justiça, graça e mérito de Cristo, o Filho. E, portanto, eles apegam-se à justificação pelas obras e não pela fé na justiça de Cristo. Sim, eles tanto honram a Virgem Maria que fazem dela a maior mediadora ao lado de Deus Pai. Um homem pode pensar que é desnecessário ensinar contra a doutrina papista, mas os ministros nunca tiveram mais razão para isso do que agora, pois nunca houve mais probabilidade da disseminação do papado do que nesses dias onde, sobre a noção da maldita tolerância, padres e jesuítas publicam seus princípios blasfemos e idolatras e prosseguem em seus projetos jesuíticos. E Deus sabe como em breve vocês não colocam o seu pescoço sobre o jugo de Cristo, podem ser trazidos debaixo do jugo papista. Isso eu posso dizer por experiência própria, de forma que eu nunca encontrei tanto encabalear para o papado como nos últimos tempos. Aqueles que professavam a religião protestante estão surpreendendo e apostatando de sua antiga profissão e aliança solene. E Deus sabe em quanto tempo eles preferirão a Virgem Maria a Jesus Cristo, mas espero coisas melhores de vós, por isso vou passar disso e venho para as razões da questão, que são estas. Primeiro, são mais bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra de Deus do que a Virgem Maria foi por trazer Cristo ao mundo, porque Cristo considera os tais como permanecendo em mais múltiplas relações próximas a ele do que seus próprios amigos naturais tinham. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Lucas capítulo 8, versículo 21. Eis aqui a correta maneira de ser trazido para um relacionamento próximo com Cristo, tomando-se semelhante a Jesus Cristo, sendo considerado irmão, irmã e mãe de Jesus Cristo. E isso é por ouvir e obedecer à vontade de Cristo. Segundo, sua bênção aparece nisto, porque se vocês ouvem e praticam, vocês perseverarão até o fim, enquanto outros devem apostatar e cair da fé. Todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e as praticam, semelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve esta minha palavra e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 28. Somente perseveraram aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam, somente eles têm suas almas edificadas sobre a rocha, e permanecem inabaláveis no tempo da perseguição. Na verdade, eles podem cair, e abominavelmente também, como Davi, Pedro e muitos outros preciosos santos fizeram, por meio da violência das tentações de Satanás e da corrupção restante que há neles, mas eles nunca cairão final irremediavelmente, porque estão edificados sobre a rocha que nunca pode cair. Eles estão edificados sobre uma rocha que nunca pode ser removida, e esta rocha é Cristo, que ao mesmo tempo é o autor e consumador de sua fé. Hebreus 12, 2. E ele orou para que a fé deles não desfalecesse totalmente. Lucas 22 e 32. Isso ele obteve, portanto, apesar de surgirem as tempestades e ondas, eles nunca cairão irremediavelmente. Os outros caem e arruinam-se quando surgem os ventos e as tempestades. Terceiro, o Senhor faz promessas gloriosas para os tais que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurado aquele que lê, e o que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aqui vocês veem que aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam, ou seja, depositam-na em suas
corações e expressam o poder dela em suas vidas são bem-aventurados. Quarto, ao praticar o que vocês ouvem na palavra, vocês podem trazer outros à bem-aventurança. E felizes são vocês que são instrumentos para trazer outros ao céu. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo poder de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Assim tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós obteve. E observe, 1 Pedro 2:12. A sua conversa piedosa pode ser um meio para trazer outros ao céu. Quinto ponto. Se vocês conscientemente praticam o que ouvem, vocês são bem-aventurados, porque embora vocês não possam levar os outros para o céu, vocês mesmos certamente chegarão ao céu, seguramente chegarão à bem-aventurança. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que descem agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse 14, versículo 12 ao 13. Vocês que conscientemente guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, vocês certamente irão para o céu. Embora vocês não tragam nada consigo mesmo, senão apenas vocês mesmos. Foi uma grande frase notável de um dos pais que, quando a vida evangélica vai adiante, uma vida angélica seguirá depois. Portanto, conscientemente pratiquem o que vocês ouvem e conhecem. Agora eu chego à aplicação. O uso da lamentação. Se for assim que aqueles que ouvem e aguardam a palavra de Deus são mais bem-aventurados do que a Virgem Maria foi apenas por trazer Cristo ao mundo, não deveria então ser uma lamentação de que os homens não buscam a bem-aventurança quando podem obtê-la por meio de termos fáceis? Se Deus dissesse: eu te abençoarei se você remover montanhas, se você cumprir a minha lei em cada joia, o J e da minha mão, isso seria de fato obra impossível de ser efetuada. Mas Deus disse: bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra de Deus. Portanto, se você não pratica o que ouve, você recusa a sua própria misericórdia. O diabo não poderia condenar vocês se vocês não condenassem a si mesmo. Tu, homem, que tem um coração obstinado, que deixa o pregador dizer o que ele quiser, fará o que você deseja, que faz um pouco caso do que ouve e pouca consciência em praticar o que ouve, é indesculpável. Agora, para levar para casa esta aplicação, observem estas 5 considerações. Primeiro, seu ouvir. Se você não pratica o que ouvem, agravarão a sua condenação em breve. E se eu não viera nem lhe houvesse falado, não teria pecado, mas agora não te desculpa do seu pecado. João capítulo 15, versículo 22. A culpa admite alguma atenuidade onde não há conhecimento da falha. É um pecado muito mais condenável ao conhecer da lei de Deus do que ser ignorante da lei de Deus. Aqueles que pecam contra o conhecimento não têm disfarce ou desculpa pelo seu pecado. E o servo que soube a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, versículo 47. Em Isaías capítulo 13, lemos sobre muitas nações e pessoas contra quem o Senhor ordena ao profeta denunciar uma profecia penosa. Mas em Isaías capítulo 22, lemos sobre o peso do vale da visão, ou seja, de Jerusalém, e observa-se que esse fardo era o mais pesado dentre todos os outros. Nenhum fardo é tão pesado quanto o de vale de visões. Era um lugar onde o conhecimento existia, onde a pregação existia, portanto, esse fardo era mais pesado do que contra a Babilônia, Tiro, Damasco e todo o restante. Embora os outros homens que vivem na parte americana no mundo devam ir para o inferno por sua desobediência, ainda assim lembre-se que vocês que vivem na Inglaterra, onde o evangelho é professado e pregado, devem ir para o inferno com uma carga mais pesada em sua consciência do que aqueles que não têm um evangelho. Vocês estão condenados com a testemunha, os que ouvem a palavra de Deus e não fazem nenhuma consideração de praticar o que ouvem e o que conhecem. Isso faria alguém ficar surpreso ao ler essa passagem. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem. Jeremias 10 e 25. Agora, se a fúria do Senhor é derramada sobre os miseráveis e ignorantes pagãos
que não conhecem a Deus, que não têm os meios do conhecimento, que não ouvem o Evangelho de Cristo, ou será derramado sobre os chamados cristãos que não conhecem a Deus? Mas, acima de tudo, que fúria e vingança inexprimíveis serão derramadas sobre os chamados cristãos que pecam contra o conhecimento de Deus, que pecam contra a luz que brilha claramente diante de seus olhos, que pecam contra uma consciência despertada e convencida. Se algum lugar no inferno é mais quente do que o outro, deve ser para eles, pois é um pecado muito mais condenável ser conhecedor da lei de Deus do que ser ignorante da lei de Deus. Aqueles que pecam contra o conhecimento não têm desculpa nem disfarce de seu pecado. Segundo, considerem, vocês estão vazios do amor de Deus se não praticam o que ouvem, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. 1 João capítulo 2, versículo 5. Terceiro, considere, Deus olha para a sua profissão como em nada válida a menos que vocês pratiquem o que vocês ouvem. Na aritmética, mesmo colocado tantos zeros juntos, eles não somam nada, mas coloquem o algoritmo junto e em seguida faz-se uma grande soma. Assim, alguma vez façam tantas orações e jamais ouçam tantos sermões, ainda assim tudo permanece apenas com zero, a menos que você junte isso com um curso de vida consciente de acordo com o que vocês ouvem e com o que vocês oram. Considere, você tem sido um professo por tanto tempo. Gostaria que Deus olhasse para você como tendo sido um homem profano toda a sua vida? Deus olha para você como tal. Se você não pratica o que você ouve e conhece, erram, porém, os filhos de Eli, de Belial, que não conhecem ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eles não conheciam a Deus? Certamente conheciam. Por sua educação, eles tinham conhecimento especulativo de Deus e de sua lei, por serem sacerdotes do Senhor. E Deus não escolhia homens ignorantes como seus sacerdotes, mas eles não tinham conhecimento prático, eficaz e salvífico de Deus, pois eram homens de vidas e conversas ímpias, e portanto Deus olhou para o seu conhecimento como nenhum conhecimento e para a sua profissão de fé como uma profissão vã. Assim, os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E o que travavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal e andavam após o que é de nenhum proveito. Jeremias capítulo 2, versículo 8. Não me conheciam. Deus não considerava o conhecimento que eles tinham dele, porque eles transgrediram contra ele. Lembre-se, Deus considerará o que ouvi como nenhum ouvir, a sua oração como nenhuma oração, o seu recebimento dos sacramentos como nenhum recebimento, se você não obedecer conscientemente ao que você ouve. Quarto, você não pode ter uma boa persuasão, nem descobrir em sua alma o amor de Deus por você, a menos que você guarde conscientemente o que você ouve. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. E portanto você encontra nas Escrituras que o amor de Deus é frequentemente unido à observância dos mandamentos de Deus. E faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Ambos são colocados juntos para mostrar que onde há um amor de Deus haverá um guardado os seus mandamentos. Quinto, se não praticarmos conscientemente o que ouvimos, provocaremos o Senhor para levar o Evangelho para longe de nós. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Amós 8, versículo 9. No versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Lembre-se, Deus tirará a palavra por nosso não proveito pelo que ouvimos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que der os seus frutos. Mateus 21, versículo 43. Pelo reino de Deus devemos entender o Evangelho, a palavra de Deus e o ministério dos mesmos. Isso vos será tirado e será entregue a outros, se vocês não produzirem os seus frutos. E que podemos ter tanto o nosso pecado e julgamento, pois se alguma vez qualquer povo do mundo for culpado de aridez e esterilidade sobre os meios da graça, nós somos esta nação. Nós temos sido exaltados para o céu e assim podemos juntamente esperar ser lançados no inferno. Agora, para despertar suas consciências, devo em primeiro lugar estabelecer alguma manifestação de que somos extremamente culpados de
esterilidade sobre os meios da graça, e que, portanto, em segundo lugar, estamos em grande perigo de ter o Evangelho removido de nós, e será dado a uma nação que produzirá os seus frutos, que nós somos culpados de esterilidade sobre as ordenanças do Evangelho. Evidencia-se primeiro pelas tristes queixas que os mais frutíferos estoques e plantas no jardim de Deus fazem elas com tristeza e gemido de coração, reclamam de sua esterilidade sobre as ordenanças do Evangelho. Agora, se as árvores de justiça do planto do Senhor, na vinha do Senhor, reclamam que eles não dão fruto, certamente então as árvores da floresta são estéreis. Se as árvores do jardim de Deus não dão fruto, e o que podem fazer as árvores do deserto? Se o povo do Senhor sentar e lamentar porque não se encontra nenhum fruto apropriado neles, que motivo então tem um ímpio no mundo que reclama, cujos corações permanecem tão duros como a mó inferior, não obstante todo o orvalho celeste que ao longo do tempo cai sobre eles. Segundo ponto. Isso aparece pelas tristes queixas dos lavradores de Deus, os ministros de Jesus Cristo, que discernem apenas pouco fruto evidente após todo o seu trabalho, pouco sucesso na atenção ao seu ministério evangélico. Por isso, eles se deitam em suas camas em tristeza e com sofrimento de espírito reclamam, como Pedro, que eles haviam pescado a noite toda, mas não pegaram nada, que lavram em cima de pedras e quebraram seus instrumentos, mas não conseguiram quebrar o coração dos homens, que eles usam as suas próprias vidas, consomem seus próprios pulmões, mas não podem consumir as concupiscências, e assim eles se queixam com o profeta na pessoa de Cristo: eu tenho trabalhado em vão. Isaías 49, versículo 4. Isso se evidencia pela comparação dos nossos tempos com o tempo em que o Evangelho foi primeiramente plantado. Cristo diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Mateus capítulo 11, versículo 12. Naqueles dias os homens usaram a santa violência nos caminhos da religião. Mas onde é que esta violência pode agora ser encontrada? Quando os 70 discípulos tiveram a comissão de Cristo para pregar o Evangelho, foi dito que eles saíram pregando a palavra. Lucas 10 e 18. E o que se segue? Deus estava com eles e muitos foram convertidos, e Satanás como um raio caiu do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. O ministério deles teve um maior glorioso sucesso. E é dito que o que é uma profecia dos primeiros momentos da pregação do Evangelho: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas de tuas habitações. Isaías 54, versículo 2. Como se não houvesse espaço suficiente para os homens convertidos, por isso, ampliar o lugar de sua tenda, o que refere-se aos gentios em sua primeira conversão. E disse o apóstolo: alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os dias que têm marido. Gálatas capítulo 4, versículo 27. E diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 21. Sim, 3.000 foram convertidos através de um sermão de Pedro, ao passo que agora 3.000 sermões dificilmente converteram uma alma para Cristo. E o profeta diz: o teu povo será 1000 voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade desde a madre da alva, tu tens o orvalho de tua mocidade. Salmo 110, versículo 3. O significado dessas palavras: desde a madre da alva, tu tens o orvalho de tua mocidade, é isto: os convertidos após a primeira pregação do Evangelho devem ser tão numerosos quanto as gotas de orvalho sobre a erva na manhã. Mas hoje em dia a conversão das almas o traz, e os homens a Jesus Cristo não é tão numeroso quanto as gotas de orvalho, mas tão raro quanto as pérolas e diamantes. Quarto, parecerá que existe uma aridez geral sobre todos os meios da graça, porque nesses dias mais pessoas são pervertidas da verdade e simplicidade do Evangelho, do que são convertidas do poder e eficácia do mesmo. A conversão que é efetuada hoje em dia é apenas um poder sobre as cabeças dos homens, não sobre os seus corações. Isso opera neles apenas fantasias e noções, não piedade prática. Eles são como a lua, não como o sol.
cuja influência oferece luz, mas não calor. A palavra isso pode ocorrer, recupera-os da embriaguez na prática, mas o diabo os torna bêbados nas opiniões e erros. Agora, sendo assim, irei em próximo lugar dar algumas demonstrações do que estamos em perigo de ter o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, removido de nós. Portanto, não estejamos seguros por haver perigo do Evangelho ser removido, senão do país, mas de determinados lugares. Primeiro, isso pode ser evidenciado a partir da oposição implacável que há nos professos do Evangelho contra os pregadores do Evangelho. Essas mesmas pessoas que estimavam os pés de seus ministros por serem muito formosos, agora dizem que a marca da besta está sobre a sua testa. Aquelas pessoas que teriam arrancado seus olhos para fazer o bem aos seus bons ministros, que agora arrancariam os olhos de seus ministros. Essas mesmas pessoas que olhavam para nós como servos de Cristo e administradores do ministério da salvação, agora nos consideram como os membros do anticristo e corruptores da religião. Agora não há nenhuma maneira mais provável para afastar o Evangelho de nós do que rejeitar e se opor ao Evangelho e aos ministros dos mesmos. Esta será a grande entrada que, se o Senhor não impedir, para nossa total confusão e uma retirada do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de que tais homens preferem que os ministros piedosos na prisão do que no púlpito, considerassem que, se Deus os levar embora, vocês desejariam ter piores em seu lugar. Os secretários estavam cansados do piedoso e erudito Junícios, por isso Deus suportou Armínio, aquele prestigioso inimigo do Evangelho de Cristo, para levantar-se depois dele. Deus pode justamente nos enviar professos incapazes e enganadores pelos nossos meios, pelos nossos desprezadores e esses ministros instruídos e piedosos que estão entre nós. Quando Paulo e Barnabé foram desprezados e combatidos pelos judeus incrédulos, eles disseram, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós, se vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Eles perderam o Evangelho devido a isso. Segundo, parece que há o perigo de que o Evangelho seja removido de nós pela libertinagem geral e fraqueza das pessoas que vivem sobre ele, quando as crianças são atrevidas com o pão na mão, e o pai o torna delas e o prepara rapidamente. Temos tratado com o Evangelho como as crianças lidam com o pão quando suas barrigas estão cheias. Temos crescido desvassos e nos tornamos cansados dele. De modo que agora, se um ministro prega sobre a fé, o arrependimento, a mortificação, o zelo, a abnegação e a mentalidade celestial, estes são considerados doutrina maltrapilhas. Agora, quando o Senhor vê um povo crescer cansado e libertino com o Evangelho, ele os resudirá. Ele os fará saber o valor do Evangelho pela falha do Evangelho. Terceiro, quando os israelitas detestaram o maná, Deus rapidamente os fez padecer e os diminuiu pela fome. Aqueles que correm podem ler o nosso pecado e perigo nisto em particular, pois aquelas mesmas pessoas que esperavam com prazer as ordenanças de Jesus Cristo, como elas se tornaram cansadas das ordenanças. Aquelas pessoas que consideravam os seus 6 dias tediosos e, embora anelassem pelo sábado, agora não se importam em santificar o sábado durante todo o ano. Aquelas pessoas que não poderiam viver em um dia sem o Evangelho, podem agora viver não somente fora, mas acima do Evangelho. Parece que o Evangelho está em perigo de ser removido de nós em virtude do grande aumento de tais opiniões que são contrárias ao Evangelho, que são destrutivas ao poder e à pureza dele. Quando os homens usarão fortes esforços para promover uma tolerância entre todas as religiões, este é o caminho para nos conduzir a nenhuma religião, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar e o seu umbral junto ao meu umbral. Ezequiel capítulo 43, versículo 8. Ou seja, quando eles acrescentaram tradições, suas próprias invenções aos preceitos de Deus, então houve um muro entre Deus e eles. Sua impiedade era como um muro de separação. Deus estava afastando-se deles. Aqueles que pleiteiam por uma licenciosa tolerância de todas as opiniões fazem tanto quanto os que nelas se encontram
para colocar um muro de separação entre Deus e a Inglaterra. 4. Um aumento de erros e heresias de perdição é uma demonstração do que o Evangelho está sendo removido. O Evangelho é o sol que brilha em nosso horizonte. Heresias são as neblinas e nevoeiros que escurecem os brilhantes raios do sol. Alguém bem observa que não foi a corrupção e comportamento de excomunhou que excomungou a Igreja de Roma, mas exatamente a corrupção da doutrina. Quando a mulher estava voando para o deserto, disse, e a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Apocalipse 12, versículo 15. Esta inundação de água foi uma enxaguada de heresias e ela particularmente a heresia do arianismo. Se o Senhor permitir que Dragão derrame uma enxurrada de heresias para transbordar a terra, pode-se então justamente temer a remoção do Evangelho de nós. 5. A oposição implacável que é contra o estabelecimento do governo da igreja é uma demonstração da remoção do Evangelho. É verdade, o governo é apenas o saber se o Evangelho é o fruto, mas se você quebrar a proteção, o fruto será pouco. Este é o caminho para ter um campo invadido pelo javali. Foi dito por Lutero, em seu primeiro recuo da Igreja de Roma, que o Evangelho tem mais prejuízo por 7 anos de suspensão de um governo bem ordenado do que poderia se recuperar em 40 anos posteriores, e que o Senhor conceda que isso não provê ser assim conosco. Ora, por tudo isso pode parecer que estamos em grande perigo de ter o Evangelho tirado de nós. Quão cuidados então devemos ser para utilizar os meios de graça, enquanto nos fruímos deles, pois se o Evangelho se for, tudo se vai. É melhor perder a luz do sol do que a luz do Evangelho. Pois primeiro, se o Evangelho é retirado de um povo, a paz é retirada de um povo. A remoção do Evangelho da paz fará com que a sua paz seja removida. Segundo, se o Evangelho se for, a fartura se vai, bem como a paz. Terceiro, se o Evangelho se for, se o culto a Deus é retirado, a nossa segurança se vai. A arca era a segurança dos israelitas. Quando a arca foi retirada, sua força e segurança foram removidas. Quando os judeus rejeitaram o Evangelho, assim, ele foi levado aos gentios e os romanos vieram e levaram tanto a sua posição e nação. 4. Quando o Evangelho se vai, a nossa liberdade civil se vai. Quando os judeus menosprezavam o Evangelho, eles viviam não mais como homens livres, mas se tornavam escravos e tributários em relação aos romanos. 5. A dignidade e o esplendor de uma nação se vão quando o Evangelho se vai. Como o velho ele disse quando a arca foi tomada, de Israel se foi a glória. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. E é dito em Mateus 2, versículo 6, que Belém, de modo nenhum, era a menor entre todas as capitais de Judá. No entanto, Miqueias disse em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Belém era pequena, isto é, a menor em relação à sua situação e pequena em número de habitantes, mas não menos importante, como Mateus fala, porque o Messias nasceu ali e ali pregou o Evangelho. O Evangelho de Cristo fez de Belém maior do que era, e por isso é que de Cafarnaum é dito se levantar ao céu, porque as boas novas do Evangelho foram ali anunciadas. Agora, se Deus tirasse o Evangelho de nós, ele nos deixaria como Belém, a menor de 1000 cidades. Não devemos medir a grandeza de uma cidade pelo grande comércio, pelo grande número de pessoas ali, mas pelo florescimento do Evangelho nela. Londres seria a menor cidade dentre 1000 se o Evangelho fosse removido dela. Então que motivo temos para conhecer e considerar no dia de hoje as coisas que dizem respeito à nossa paz, para que futuramente elas não sejam escondidas de nossos olhos. Não nos contentemos com o menor ouvido da palavra, mas em que sejamos cumpridores dela, expressando o poder e a autoridade da mesma em nossas vidas e conversações. Objeção. Mas vocês dirão, se são bem-aventurados somente aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam, aqueles que praticam o que ouvem, então onde é que um homem bem-aventurado deve ser encontrado? Pois se onde é que este homem vive, este pode guardar que consegue viver de acordo com o que ele ouve? Eu ouço muito sobre um pecado reprovado, e que é que eu não consigo me abster? Ouço muito de um dever ordenado que eu não consigo executar. Ouço muito de uma graça mesmo aconselhada que eu não considero desempenhar. Agora, como pode um homem ser bem-aventurado vendo que ele não pode guardar o que ouve? Resposta: se vocês realmente vivessem sobre um pacto de obras,
vocês nunca poderiam ser um homem bem-aventurado, porque vocês nunca poderiam guardar o que ouvem com aquela exaltidão que um pacto de obra que requer. Pois esta ordenança o homem guarda toda a lei, guardá-la perfeitamente e mantê-la pessoalmente. Mas para o seu consolo, saiba que vocês estão sob um pacto da graça, que não necessitam de uma perfeita, mas de uma sincera obediência à lei de Deus, que aceita a vontade como ação. Lembre-se de que vocês não estão sobre um pacto de obra, mas sobre um pacto da graça, que aceita o que Cristo fez e sofreu por vocês, se vocês são crentes, como se fosse feito por sua própria pessoa. Embora de fato seja verdade que o que Cristo disse ao jovem, se queres porém entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 17. Ainda assim vocês devem saber que Cristo falou isso a ele porque sabia que ele era um temperamento farisaico e que pensava em ser salvo por suas obras. Mas se Cristo dissesse assim a qualquer um de nós, vocês irá para o céu se guardar todos os mandamentos, e você nunca irá para o céu se você quebrar qualquer um dos mandamentos, o Senhor tenha misericórdia de nós, então todos pereceríamos eternamente. Mas Cristo disse, creia e viva, agora a promessa, não da obra, é o objeto da fé. Romanos capítulo 4, versículo 16. Desta forma, Ambrósio era acostumado a dizer, esperemos pelo perdão como por meio da fé, não por dívida. Em uma palavra, guardem conscientemente o que vocês ouvem, lamentem a sua incapacidade de cumprir a lei de Deus, façam o que puderem e lamentem que vocês não possam fazer melhor. E então Deus dirá, embora vocês não consigam guardar a lei completamente, mas meu filho guardou por você. Aceita sua obediência com sua obediência e a sua justiça como sua justiça. Que graça e misericórdia há aqui. Como pode isso animar os seus corações em meio a todos os desânimos que estão sobre vocês? Mais uma vez, para o seu consolo, saibam que, se com sinceridade de coração vocês se esforçarem para guardar o que ouvem, na divina aceitação é em tudo a mesma coisa, como se vocês tivessem guardado tudo que ouvem perfeitamente. Se for o desejo e o empenho de sua alma obedecer à vontade de Deus e observar seus mandamentos na aceitação divina, isto é aceito como se isto fosse realmente feito por você. É valioso que percebam o que é dito na Escritura. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado sim. Aqueles que receberam as promessas ofereceu o seu unigênito. Hebreus 11:17. Abraão não chegou a fazer o que é dito aqui que ele fez, mas porque Abraão fez isso no propósito do seu coração, porque o desejo e a resolução de sua alma eram obedecer ao mandamento de Deus. Assim a Escritura considera isso como efetuado. Tome isso para o seu consolo. Você é que é um filho de Abraão, que anda na pisada e fé de Abraão. Os próprios desejos e propósitos de seu coração são vistos como se fossem feitos reais e verdadeiros. Se você deseja orar melhor, ouvir melhor e praticar mais do que vocês fazem, na consideração divina, isto é, tido como se vocês já os tivessem feito.